Fala galera, beleza? Vamos lá? Nós estamos começando esse vídeo aqui, meus amigos. A gente está começando a parte de instrumentos de renda variável, ações, né? Bônus de subscrição, essas coisas todas aí, né? Voltadas ao mercado de renda variável. Vamos junto então? Vocês vão curtir, vamos lá. Bom, a gente vai começar falando sobre a diferença entre tipos de ações, né? Então, ações ON e ações PN. As ações ON são ordinárias. Essas ações ON, ok? Ordinárias. E as ações PN, elas são preferenciais, ok? E aí a gente precisa se lembrar de algumas características e diferenças entre elas, né? Ações ordinárias, elas são ações que têm algumas características, né? Então, por exemplo, né, vou falar das partes boas. Ações ordinárias, elas dão direito a voto, ok? Direito a voto na Assembleia dos Acionistas. Então, é o ordinário que vai votar, portanto, é ele que vai decidir quem que vai fazer gestão da empresa, ou seja, se algum grupo econômico quer ser controlador de uma empresa de capital aberto, de capital negociado em bolsa, vai ter que deter pelo menos a maioria das ações ordinárias daquela companhia, tá certo? Então, aí a gente já vê a grande questão. Ações ordinárias têm valor porque dão direito a voto. Legal? Beleza? Isso é muito importante. Outro ponto importante para você saber para a prova é que pela lei societária, elas dão direito a um tag-along de 80%. Ok? O que é um tag-along? Imagina que tem uma empresa negociada na bolsa, veio um grupo econômico, resolveu comprar o controle daquela empresa. Então, comprar o bloco controlador que manda na empresa. Esse grupo que está comprando tem interesse só nos acionistas majoritários, porque eles querem assumir o controle da empresa. Mas a lei das SA, a lei societária, diz o seguinte: esse bloco que estiver adquirindo o bloco controlador, esse grupo que estiver adquirindo o bloco controlador, tem que simultaneamente fazer uma oferta de pelo menos 80% do valor das ações dos minoritários. E aí pode ser uma boa, porque numa dessa você é minoritário, a ação está cotada a R$7, né? E aí esse grupo econômico veio e ofereceu R$10 por ação para o bloco controlador. Você está com uma ação que custa 7. Automaticamente ele vai oferecer R$8 na sua ação, o preço da ação já sobe para R$8 e você teve um ganho nisso. Então você acaba ficando sujeito a esses ganhos. Isso é legal, tá certo? Terceiro ponto legal, uma terceira vantagem, é que as ações ordinárias elas podem ser utilizadas para serem transformadas em recibos e ser negociados no mercado americano como ADRs. Então, elas possibilitam a ADR, né, que é a American Depositary Receipt. Então, se você tiver uma relação 1 para 1, cada ação equivale a uma ADR, e aí você passa a ter a ação dessa empresa negociada lá nos Estados Unidos na forma de ADR. Quais ações? As ordinárias. Você aumenta a demanda por essas ações, porque agora está o gringo americano lá comprando, e você pode ter uma tendência de aumento de preço, porque subiu demanda, preço aumenta. Lembra disso? Tá certo? Então são as ADR, são as ações ordinárias que são utilizadas para emitir ADR lá fora. A gente tem vários exemplos, Vale, Itaú, esses caras têm ADR lá fora e as ações ordinárias é que dão lastro a esses papéis lá. Beleza? Tamo junto? Legal. Vamos falar das preferenciais? Então vem comigo. As preferenciais é o seguinte, como o nome já diz, elas são preferenciais, mas tem preferência no quê? Tem preferência no recebimento de dividendos, tá certo? No recebimento de dividendos. Então, se tiver pouco dinheiro para pagar os dividendos para o acionista, o que vai acontecer? O preferencialista pode receber e o ordinário não. Então, tem prioridade no recebimento de dividendos. Outra, tem preferência no recebimento da liquidação da empresa. Então, a empresa entrou em falência, massa falida, direitos trabalhistas, direitos tributários, os credores, aí vem o preferencialista e se sobrar alguma coisinha, sobra para o ordinário. Então, ó, tem preferência no caso de falência, no caso de liquidação judicial da empresa. Isso é importante, né? Então, isso quer dizer que tem um menor risco, né? Maior risco é da ordinária, porque os ordinários são os últimos a receberem. Legal? Muito bem. O que mais que a preferencial tem de preferência, né? Tem uma legislação, né, que diz o seguinte, que
Ao preferencialista, você tem que conceder pelo menos uma das seguintes 3 proposições, tá? Que são vantagens que têm que ser consideradas, oferecidas ao preferencialista. Então, um dividendo 10% maior do que recebe, 10% maior do que recebe o ordinário, tá certo? Tag along igual ao ordinário, tá certo? Então, uma dessas 3, isso vai estar definido em estatuto social, a empresa vai ter que oferecer ao seu acionista preferencialista. Então, dividendo 10% maior, tag along igual ao ordinário, ou então um dividendo fixo em relação ao lucro ou ao PL. Em relação ao lucro ou PL, tá certo? Muito bem, então é assim que vai funcionar. Importante vocês saberem isso. Então, ordinárias têm algumas vantagens, preferenciais têm outras vantagens. Normalmente, quando a gente toma a decisão de investir numa ação, a gente olha para isso e a gente olha muito para a liquidez do papel, né? Então, tem papéis cuja ação ordinária tem pouca liquidez e outros cuja ação ordinária tem bastante liquidez, né? Então, quando tem pouca liquidez na ordinária, a gente acaba migrando para preferencial muitas vezes. Aí, quando migra para preferencial, você precisa lembrar que está abrindo mão desses, né, direitos que a ordinária tem. E isso é o mais importante se levar em conta, né? Você pega, por exemplo, Itube 4, que é Itaú Preferencial, tem mais liquidez que a Itube 3, né? Então o pessoal acaba canalizando para Itube 4. BBDC 4 tem mais liquidez que BBDC 3 e assim por diante. Ô, Felipão, o que você está falando de 3 e 4? Esqueci de falar isso, né? Ordinárias terminam no código final 3, preferenciais terminam em código final 4, 5 ou 6, tá certo? Então você tem o NIP 4, o NIP 5, você tem o NIP 6, acho que é o NIP 5 e o NIP 6, a 4 acho que não tem, mas você tem BBDC 4, você vai ter uma série de ações nesse sentido, tá certo? Muito bem. Aí o que acontece? Você tem um treco chamado unit. Sabe o que é uma unit? Uma unit é um pacote negociado que envolve a junção de, normalmente, ações ordinárias e ações preferenciais. Então, por exemplo, você pega lá no mercado Sula 11, não tem nada a ver com a Sula Miranda, é a Sula América, tá certo? Então você vai comprar ações que é um pacote de ações preferenciais e ordinárias. Você pega lá Sambi 11, Sambi 11 é Santander, tá certo? Tem ação preferencial e tem ação ordinária. Você pega BPAC 11, BPAC 11, BTG Pactual, tem ação ordinária, ação preferencial. Então esses pacotes de negociação são as units. Importante saber disso aí também. Legal? Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu aproveitar agora, né? Aproveitar esse mesmo vídeo para falar um pouquinho sobre como que acontecem ofertas primárias e ofertas secundárias no mercado, né? Então você tem um processo de subscrição, né? A gente gosta de falar as coisas em inglês porque é muito chique você falar underwriting. Cara, é muito mais chique do que você falar subscrição, tá certo? Então você fala lá do processo de underwriting. O processo de underwriting nada mais é do que você lançar ações no mercado. Se for uma oferta inicial, a gente chama de IPO, Initial Public Offering. Se for uma oferta, se a empresa já tem ações negociadas tal, e está fazendo mais uma rodada de ações emitidas, aí a gente chama de follow-on, sequência, tá certo? Então IPO é a primeira, follow-on é a continuação, segunda, terceira, quarta e assim por diante, beleza? E aí uma coisa que eu preciso muito que você saiba é a diferença entre mercado primário e mercado secundário. E a grande diferença é o seguinte: uma empresa, quando faz uma operação na qual ela está lançando ações no mercado, vai captar o dinheiro no mercado e o dinheiro vai entrar para o caixa da empresa, né? Que é muito comum nos IPOs, né? Então faz um IPO, emite ações. Quando emitiu essas ações, captou dinheiro lá no mercado de capitais, dinheiro vem para o caixa da empresa. Então essa é uma operação de mercado primário, isso é muito importante. Então essa linha de mercado primário, né, e mercado secundário, ela é delimitada exatamente por isso, né? No primário você tem caixa para a empresa,
ok? Então, o caixa vem para a empresa, legal? E no secundário, professor Felipe, no secundário, o caixa é transferido entre outros acionistas. Então, por exemplo, eu sou acionista de uma empresa, abrimos capital, mas não vai entrar dinheiro nenhum para a empresa. Eu que estou saindo da minha posição e estou pulverizando, estou entregando essa posição lá no mercado. Aí foi só mercado secundário, tá certo? Então, isso aqui é uma transferência entre acionistas. Precisa lembrar disso. Isso é questão de prova e é questão para a vida, né? Só saber a diferença de mercado primário e mercado secundário. Beleza? Prometo que tá acabando rapidão aqui. Vem comigo, não desanima não, que a vida, meus amigos, ela é muita resiliência. Um pouquinho de inspiração e muita transpiração. É continuar, é estar lá para na hora que aparecer a oportunidade, se meter pro fundo do gol, tá certo? Então vamos falar de operações, tipos de operações de underwriting, né? Modalidades em que essas emissões são feitas. Então, Filipão SA resolveu abrir seu capital, né? Chamei um banco para coordenar essa emissão de ações, estou vendendo a minha participação. De agora em diante eu não serei mais Felipe. Tem muito Felipe, cara. Qualquer lugar que eu vou tem 5, 6, 7 Filipes. Agora eu sou o Garran, não me chame mais de Felipe não, me chame de Garran, tá certo? Então estou saindo da posição Felipe, estou saindo dessa empresa, vem comigo. Aí chamei um banco coordenador e falei, banco, seguinte, me ajuda aí. A gente vai fazer uma emissão primária, tá certo? A gente vai fazer um IPO, Initial Public Offering, ok? E o que nós vamos fazer nessa história toda, né? Vai entrar um pouco de dinheiro no caixa, vai entrar um pouco de dinheiro para mim, que eu estou saindo da posição, então tem primário e tem secundário. Mas o mais importante, nós vamos fazer um trato de como vai ser essa emissão. Vai ser uma emissão com garantia firme. Então, garantia firme. O que é garantia firme? Garantia firme é assim. Combinei já com o banco que eu vou colocar um preço para a emissão, né? Aí tem um processo que a gente chama de book building, que é pegar preço no mercado e tal. Bom, R$10. A emissão está saindo a R$10. Se o mercado levar tudo, ótimo. Se o mercado não levar, o banco leva a R$10, tá certo? O banco me dá a garantia firme de que ele fica com os papéis. Então, numa operação de underwriting, quando o banco garante que ele vai ficar com os papéis, garantia firme. Aí você tem. Então, isso daqui também é chamado... Bom, não vamos confundir, garantia firme, tá certo? Então, uma operação com garantia firme. Aí você pode ter uma outra que a gente chama de best efforts. Ok? Best efforts. Também chamada de melhores esforços, né? Aqui no Brasil, a gente deveria chamar de melhores esforços, né? O que é uma operação de melhores esforços? É o seguinte, o banco fala, a gente vai se dedicar, a gente vai se aplicar, a gente vai tentar, vai dar o máximo de si, segundo o que o professor falou, respeitando o adversário, vamos fazer uma bela de uma coordenação, de uma campanha para colocar os títulos no mercado, os analistas sell-side vão chegar falando, pá. Legal. Se vender, vendeu. Se não vender, ficou com você aí, empresa, você se vira, tal, não sei o quê. Então o risco não é da instituição financeira, o risco é da empresa, tá certo? Então é isso que acontece no best efforts, no melhores esforços. A gente vai dar tudo sim, mas não quer dizer que a gente vai chegar lá e garantir que vai ficar com os papéis. Beleza? E você tem também a residual, né? Aqui eu vou pôr o português antes, que também ela é chamada de stand-by. Então, operação stand-by, que é o seguinte, stand by me, my friend. Stand-by. Stand-by quer dizer o seguinte, quer dizer, a empresa, o banco coordenador vai dar o melhor de si, vai tentar colocar esses papéis no mercado, existe um prazo para isso, e, por exemplo, depois de um ano, né, se isso não aconteceu, o banco fica com as ações, tá certo? Então você tem aí um risco compartilhado, né? Um pouquinho de risco para o banco, um pouquinho de risco para a empresa, mas isso garante que a empresa vai conseguir captar o caixa que ela precisa. Legal? Beleza? Tá claro? Preâmbulo ficou bom? Se tiver dúvida, dá um toque aí para nós. Vamos lá agora fazer exercício, porque é nos exercícios que a gente aprende de verdade. Então vem comigo. Então vamos lá. Com relação à lei das SAs, considere as seguintes afirmações, né? Canetinha, me ajuda aqui. Seguintes afirmações.
Os acionistas preferencialistas podem ter direito a voto quando a empresa deixa de pagar dividendos por 3 anos consecutivos. É isso mesmo, tá? Acho que eu acabei não falando disso, mas quando a empresa não paga o dividendo mínimo, ou então aquele dividendo combinado com os acionistas preferencialistas por 3 anos consecutivos, o preferencialista passa a ter direito a voto, tá correto essa aí. Os acionistas podem perder, os acionistas com poder de voto têm direito a receberem oferta igual a 80% do negociado de uma alienação direta ou indireta do controle da companhia, o chamado tag-along. Exatamente, é isso aí, né? Tá certinho. Lembre que o tag-along, ele se aplica, né, na lei societária, ele se aplica aos acionistas ordinários e, portanto, com poder de voto, tá correto. As novas emissões, a partir da lei 10.313 de 2001, devem respeitar o limite máximo em 50% de ações ordinárias. Não, essa lei diz o seguinte, que pelo menos 50% do total das ações tem que ser ordinárias. Então esse é um limite mínimo para as ações ordinárias e não máximo. Então tá errado isso aqui. Dentre as vantagens de ações preferenciais sobre as ordinárias, está a prioridade no reembolso de capital, tá certinho. Então estão corretas as afirmativas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 você vai lá e marca a alternativa A, beleza? Vamos para a próxima. Considere as seguintes afirmações. Um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag-along de 100%. É mentira, foi algum petista que falou isso. Somente ações ordinárias podem ser usadas como lastro para a emissão de ADRs no mercado norte-americano. Somente ações ordinárias podem ser usadas como perfeito, certinho. Ações ordinárias têm prioridade no reembolso de capital no caso de liquidação da empresa. Não, é o preferencialista, né, que tem a prioridade. Então tá errado. Então, somente a alternativa 2, somente a afirmação 2 está correta, né? Estão corretas somente a 2. Pequeno errinho aqui, tá, pessoal? Somente a 2, alternativa A. Beleza? Muito bom. Vamos ver essa aqui, a 3. Quando há uma operação de underwriting do tipo firme, a empresa emissora se compromete a subscrever integralmente a emissão dos títulos? Não, a empresa emissora não. Quem faz isso é a instituição, é o banco coordenador, é a instituição financeira. Então a A não está certa, não. A instituição financeira... Aqui está errado. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a comprar integralmente da empresa emissora os títulos emitidos e posteriormente distribuir no mercado. Muito bom. A instituição financeira coordenadora da oferta se compromete a esforços máximos. Essa aqui é o best efforts, está errada, né? Mas sem garantia de colocação em nenhum percentual dos títulos emitidos. Não. A instituição financeira coordenadora da oferta não se compromete com nenhum percentual de colocação dos títulos emitidos no mercado. Se compromete sim, por isso que é underwriting tipo firme. Então, alternativa B de bem feitinho, tá certo? Muito bom. 4. Sobre os tipos de colocação no processo de underwriting, selecione a alternativa correta. Na colocação com garantia firme, a instituição financeira garante a subscrição integral da emissão, podendo distribuir o papel a investidores em momento posterior à subscrição. Perfeito, né? A instituição financeira garante isso. Legal. Na colocação melhores esforços, que é best efforts, a garantia de compra dos papéis remanescentes por parte do banco coordenador. Não há essa garantia, gente. Na colocação residual, o banco coordenador não tem qualquer obrigação de subscrever as ações remanescentes. Ele tem, depois de um determinado prazo, mas tem. Então essa aqui está errada também. Na colocação residual, o risco é assumido integralmente pela empresa que está emitindo as ações. Não é integralmente pela empresa, porque num primeiro momento a instituição financeira, o coordenador, não tem a obrigação de ficar com os papéis. Mas depois de um prazo de tempo, ele faz a subscrição para ele é obrigado, está em contrato, isso aí. Então está errado, porque na colocação residual, o risco não é só da empresa, é da instituição financeira também, porque lá para frente vai ter que fazer a subscrição. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Vamos lá. 5. Empresas sem ações negociadas em bolsa emitem novas ações e colocam no mercado. Então, empresa capital fechado, por exemplo, né? Pode ser uma sociedade anônima, mas não tem ações emitidas, resolve emitir ações e colocar no mercado.
Os investidores compram ações e o dinheiro entra para o caixa da empresa. Esta afirmação é referente a mercado primário, mercado secundário, balcão organizado ou bolsa. Gente, o mais importante aqui é colocar que é mercado primário, tá certo? Poderia dar um pouco de confusão em relação a ser mercado de bolsa ou mercado de balcão organizado, mas lembra o seguinte, lembra que a negociação em bolsa ela vai acontecer depois, tá certo? Então quando você tem a colocação desses papéis, é uma colocação peculiar, não é mercado de bolsa ainda, né? Essa distribuição desses papéis no momento inicial, e o que importa é que é um mercado primário, porque a empresa está captando recursos, o enunciado fala a respeito de um aumento de recursos no caixa da empresa, tá bom? Beleza? Tamo junto? Então tá bom. O pessoal tá me falando aqui, ficou uma dúvida, só para eu não deixar passar barato, passar batido aqui. No exercício 2, né, olha só, um dos possíveis benefícios dos acionistas preferencialistas é o direito de tag-along de 100%. Esse direito de tag-along, ele não é de 100%. Um dos possíveis benefícios, né, que a empresa vai colocar em estatuto social, não está previsto na lei societária, mas está previsto que a empresa precisa dar um daqueles 3 benefícios que eu listei no comecinho do vídeo. Um deles pode ser a equiparação aos acionistas ordinários em relação ao tag-along. A lei das SAs diz que o tag-along obrigatório é 80%, tá certo? Então, de um modo geral, né, não olhando para segmento de governança, nada assim, de um modo geral, o que a gente está falando é de um tag-along de 80%. Beleza? Tamo junto? Valeu, gente. Meio longuinho esse aqui, hein? Foi o primeiro aí da parte de renda variável, tem coisa pra caramba em renda variável, mas é bem legal, é uma matéria que eu amo, porque eu sou investidor do mercado de ações há 20 anos, né? Se você ainda não fez com a gente lá o curso de Valuation e Análise Fundamentalista do Mundo Financeiro, eu recomendo que você faça para você aprender a comprar as melhores ações da maneira correta, né? No longo prazo não tem muito que dar errado, né? O meu track record é muito, muito bom, eu mostro isso na minha aula e ensino você a escolher as melhores ações, mas não para ganhar dinheiro para a semana que vem. Para ganhar dinheiro para daqui 1 ano, 2, 5, 10, 15 anos. Beleza? Valeu, gente. Um grande abraço. Fica conosco. Tchau.